Olá, eu sou o professor Fernando Eduardo Cardoso, sou do curso de Administração da Uniaselv. Nós estamos aqui hoje para o curso de MASP. O MASP ele significa o Método de Análise de Soluções de Problema. Ele é um método muito utilizado pelos administradores na área de gestão, na área de administração da qualidade, para ajudar nas resoluções de problemas para as empresas. A ideia aqui é apresentar o método, que é formado ali por 7 etapas e 18 subetapas, e ainda apresentar as ferramentas que dará suporte para a realização da melhor forma possível do MASP. Essas outras ferramentas que vão dar suporte para a realização do MASP, a gente vai detalhar melhor em outros vídeos. Esse a gente vai falar especificamente sobre os procedimentos, como funciona o método do MASP. MASP, Método de Análise de Soluções de Problemas. A sobrevivência das empresas depende de sua capacidade de atender às necessidades dos clientes. Para isso, ela deve ser capaz de promover mudanças rápidas, pois essas também ocorrem no mundo globalizado. Para que as empresas sejam capazes de promover a mudança necessária em um tempo adequado, é preciso que tenha um sistema de gestão que ajude a enfrentar os desafios que irão encontrar. A opção do método de gestão que pode ser utilizado para suportar esse desafio é o MASP, onde o seu foco gerencial é dirigido para solucionar problemas que são fundamentais para a permanência da organização no mercado. Então o MASP, gente, ele vai apresentar um procedimento, uma sequência, onde o intuito é facilitar os gestores na hora de identificar as causas de um problema. Ele não vai dar a resposta de todos os problemas possíveis de uma empresa. Ele vai apresentar uma metodologia onde, seguindo ela, se espera-se no final encontrar as soluções para melhorar os procedimentos organizacionais. Visão geral do MASP. Por que usar o MASP? Abrange todos os níveis organizacionais, os problemas são rotineiros, diários, fazem parte do dia a dia. Oportunidade de melhorias constantes, simples e fácil aplicação, uso tanto individual como em grupo. O dia a dia das empresas é formado por uma série de rotinas e procedimentos. Muitos desses processos, muitas dessas rotinas do dia a dia apresentam problemas que podem diminuir o desempenho organizacional. O MASP ele vai proporcionar tanto ajudar na identificação de problemas nesses processos, como também ajudar na rotinização diária de processos de forma a poder melhorar algo que já está melhor realizado no seu dia a dia da empresa. Agora iremos fazer uma relação entre o PDCA e o MASP. A gente vai ver que o MASP é um detalhamento maior do ciclo do PDCA. Lembrando, o PDCA é formado pelo planejamento, pela execução, pela checagem e pelo manual. Tá? No MASP, a ideia do MASP é detalhar muito mais aquele P do PDCA, que é o P do planejamento. Então, enquanto que no PDCA o planejamento é composto por uma etapa, no MASP ele vai detalhar em outras 4. Então, a relação do PDCA com o MASP. Na primeira coluna, a gente tem ali as etapas do ciclo do PDCA. Primeira, o planejar. Segunda, fazer. Depois de verificar e o agir. O MASP funciona, como comentei, com um detalhamento maior do PDCA. O MASP tem como primeira etapa, dentro da etapa do planejamento do ciclo do PDCA, a identificação do problema. Então, primeiramente, vai ser levantado qual problema a empresa está enfrentando, qual o problema que a empresa está tendo, que está provocando a necessidade de fazer um MASP. Depois vai ser, numa segunda etapa, vai ser identificado a observação in loco do problema, vai ser feito visitas a campo, vai ser analisado relatórios para poder entender melhor o problema que a empresa está enfrentando. Numa terceira etapa vai ser feita a análise. A análise vai ser identificada todas as causas, as possíveis causas que estão levando ao meu problema organizacional a aparecer. E por último, uma quarta etapa, a última etapa dentro do planejamento, entra a parte de plano de ação, onde vai ser elaborado um plano, vai ser digitalizado, vai ser escrito um plano para que possa ser executado com o intuito de resolver os problemas que foram identificados nas etapas anteriores. Depois a gente entra na quinta etapa,
a etapa de execução. Tá? A etapa de execução eu vou colocar na prática o plano de ação que foi elaborado na etapa anterior. Depois eu tenho a sexta etapa, que é a verificação, onde eu vou verificar se o que eu executei na prática, o que eu executei na etapa 5, está de acordo com o que foi planejado lá na etapa 4. Por que isso? Porque às vezes quando eu vou fazer a execução do planejamento, eu posso identificar que na prática eu posso estar efetuando de algumas formas diferentes, de uma forma melhor, que na fase do planejamento não foi identificado. Então, a sexta etapa eu vou estar verificando. E por último, eu tenho a sétima etapa, que é a da padronização, onde eu vou, depois de ter passado por todas as etapas de observar o problema, de analisar o problema, fazer observação, fazer análise, o plano, execução e verificação, eu vou colocar no manual, eu vou padronizar todas as etapas que devem ser seguidas para solucionar um problema, onde futuramente, quando o problema voltar a aparecer, as pessoas podem consultar esse material como um manual para verificar o que está sendo feito certo, o que está sendo feito de errado, o que está sendo feito diferente do que foi proposto a primeira vez. Mas nada impede, é um ciclo também, nada impede de estar em constante análise esse ciclo do problema do MASP. Com isso, vamos começar agora a analisar cada uma das 7 etapas do MASP. Etapa 1. Identificação do problema. Vale a pena investir? Será que vale a pena investir na solução daquele problema? Às vezes a empresa pode apresentar uma série de problemas, uma série de problemas que estão causando o mau desempenho da organização, e a empresa precisa identificar qual da série de problemas que a empresa tem vai dar prioridade. E às vezes acaba escolhendo dar prioridades para solucionar problemas que de repente o impacto para a organização são muito pequenos. Procurar identificar claramente o problema. Vão aparecer vários problemas que podem estar afetando o desempenho da empresa. É importante, na hora de estudar os problemas, deixar bem claro qual problema vai ser analisado. Como a empresa tem uma coleção, há vários problemas aparecendo, na hora de juntar as pessoas para fazer um plano para resolver um problema específico, é preciso deixar bem claro, estamos nessa reunião para resolver o problema específico, porque senão durante as discussões podem aparecer outros problemas e o problema foco que foi chamado para ser discutido naquela reunião pode não ser resolvido. Reconhecer a importância do problema e conveniência da solução, a questão do custo-benefício. Na etapa de identificação do problema, a empresa deve fazer a análise do custo-benefício. Tá? Será que vale a pena investir na solução de um problema? Será que esse problema está gerando muitas perdas, muitos custos para a organização? Às vezes o tempo, o custo que eu vou investir na resolução de problema, o benefício que ele vai me gerar com a resolução dele não vai compensar. Então tem que fazer a análise custo-benefício de cada um dos problemas antes de correr atrás da execução e da resolução desses problemas. Para resolver essa primeira etapa de identificação dos problemas, usamos 4 subetapas. A primeira é de levantar a importância e a gravidade do problema, histórico do problema, perdas atuais e designar o responsável. Então, a partir de agora, a gente vai analisar cada uma dessas 4 subetapas para a gente poder ver quais ferramentas vão dar suporte para atender, para ajudar cada uma dessas subetapas. Primeira etapa, problema. Item 1. Levantar a importância e a gravidade do problema. Coletar informações, acontecimentos, dados que comprovem o grau de importância do problema. Investir tempo e recursos em algo que realmente seja necessário. Ferramentas para suportar essa primeira etapa seriam relatórios, folha de verificação, diagrama de Pareto, check-down, brainstorming e GUT. Essa primeira etapa é uma etapa de coleta de dados, é uma etapa fundamental para que possa identificar o grau de importância de cada um dos problemas que aparecem na organização. Através dessa análise de relatórios, através da análise de uma série de ferramentas, vai me dar suporte para que eu possa definir
qual problema eu vou resolver primeiro, qual que eu vou deixar por um segundo momento resolver e qual que eu não vou resolver porque não é o objetivo da empresa, o custo-benefício não compensa. Para dar suporte aqui, a gente vai usar ferramentas como relatórios, folha de verificação, diagrama de Pareto, Checkdown, Brainstorm, Gut, são todas ferramentas que a gente vai detalhar em outros vídeos. Nesse, a gente vai detalhar a ferramenta do MASP e quem se interessar pode ir em outros vídeos e pesquisar a respeito de cada um desses que a gente vai estar detalhando. Histórico do problema. Levantar todos os registros do problema. Quando ele iniciou, se foi alterado algum procedimento, como o problema vem evoluindo ao longo do tempo, agravou, se manteve estável ou diminuiu o problema. Procurar responder as perguntas quando iniciar o problema e se ele ainda está ocorrendo. A etapa de histórico do problema é uma etapa que serve para a gente verificar se o problema está aumentando, se está diminuindo ou se ele cessou. Tá? Olhando o histórico, olhando os gráficos, olhando os relatórios, a gente vai poder confirmar se o problema ainda existe ou não. Mesmo que o problema já tenha sumido, já tenha sido solucionado, é importante a gente aplicar um método do MASP, porque de repente o problema some sozinho, ele é solucionado por si só que a causa raiz dele não foi resolvida. Então, futuramente, esse problema pode voltar a aparecer. E como a ideia do MASP é resolver o problema raiz, a ideia é sempre fazer o máximo para que o problema nunca volte a aparecer. E para os problemas que estão continuando a crescer ou apenas deram uma queda, uma diminuição dos efeitos dela, o MASP vai procurar encontrar as causas desses problemas que ainda persistem na empresa e assim poder encontrar uma solução e resolvê-los definitivamente. Perdas atuais. Verificar as perdas ocasionadas pelo problema. As perdas podem ser de imagem, desempenho, tempo, receita, cliente. Procurar responder as perguntas: quanto perdemos? Ferramentas de apoio, relatórios, planilhas, gráficos, pesquisas, folha de verificação, questionamento aos envolvidos no processo. Aqui nós vamos verificar as perdas que a empresa já teve. As perdas não precisam ser necessariamente financeiras. Tá? Ela pode ter perda de volume de cliente, ela pode ter perda na receita, ela pode ter perda na imagem que a empresa tem perante o mercado. Então ela tem uma série de perdas e cujo qual é importante identificar, medir essas perdas para que na hora de eu pesar, de eu ponderar qual problema eu vou solucionar o problema, se eu vou solucionar um problema ou não, eu leve em considerações esse número, essa quantidade de perdas que a empresa teve. Até porque ela vai precisar, as organizações têm uma questão de orçamento, vai ter que ponderar ali a questão custo-benefício, para ver se vale a pena investir na solução de um problema ou em outro. Designar o responsável. Designe de forma oficial uma pessoa para encarregar-se do problema. Importante a participação e comprometimento de todos os envolvidos no processo. Deixe de buscar culpados pelo problema. Invista no esforço geral para que o problema não volte a ocorrer. Como ferramenta de apoio, Brainstorm. Essa etapa de designação de um responsável é muito importante para o sucesso da realização do MASP. Não só para a realização do MASP, mas para qualquer projeto que a empresa venha a engajar dentro da organização. É importante sempre deixar um responsável para que ele possa chamar para si a responsabilidade da solução daquele problema. Depois de escolher um responsável, é importante escolher uma boa equipe e deixar transparente o papel de cada um. É importante que a equipe haja como equipe. Eles ajam junto para solucionar, para ajudar na solução do problema que a empresa está passando. Se eu tiver a participação efetiva de todos os envolvidos, o sucesso da realização do MASP vai ser merecida à equipe. Se o MASP tiver insucesso, o mérito também vai ser merecido à equipe. É importante passar essa responsabilidade para a equipe, para que eles possam, junto com o responsável do projeto, se engajar e querer resolver o problema. Aqui a gente pode utilizar a ferramenta do Brainstorm, que seria uma chuva de ideias, onde a gente ouve a participação de todos os envolvidos no projeto, todos dão a sua opinião, sem ser criticado se a opinião, se a ideia é boa ou ruim, para que num outro momento, depois que tiver coletado todas as sugestões, eles possam fazer uma análise e ver quais
das soluções, quais das propostas que foi levantada pela equipe realmente vai ser a responsável para encaminhar a empresa para um sucesso. Dentro da segunda etapa, a etapa de observação, a gente tem apenas uma subetapa, que é a etapa de observação do problema. Investigação do campo no local do problema, levantamento de informações, melhor entendimento do problema. O objetivo é coletar mais dados. Uma ferramenta de suporte aqui seria verificar em loco o fluxograma dos processos do problema. Nessa etapa de observação do problema, a ideia é obter mais informações, mais dados. Então, o ideal seria ir a campo, ir em loco, com fluxograma e observar se o que está ocorrendo no campo, na prática, no dia a dia, nas rotinas da empresa, é o que está condizente com o fluxograma da empresa. A gente vai ter outros vídeos falando sobre o fluxograma, mas a ideia do fluxograma é que o fluxograma represente o real processo que é executado na prática. Só que quando as pessoas não conhecem o fluxograma, eles podem executar a atividade de uma forma e o fluxograma apresentar o processo de outra. Tá? Então, quando eu vou em loco, quando eu vou a campo fazer observações, eu consigo identificar outras possíveis causas do meu problema. A terceira etapa, a etapa de análise, é composta por duas subetapas. A primeira, coleta de dados. Identificar as possíveis causas do problema, levantamento de dados sobre os possíveis problemas, eliminação dos fatores menos relevantes dos problemas, utilizando como base as informações levantadas, identificação das causas principais do problema e como ferramenta do suporte podemos usar o diagrama de causa-efeito ou o diagrama de Ishikawa, que a gente vai ver em detalhes. Essa etapa de coleta de dados, ela serve para levantar as causas dos meus problemas. Existe uma ferramenta muito boa que ajuda na identificação das causas, que é o diagrama de Ishikawa. O diagrama de Ishikawa usa como princípio um problema de cada vez. Eu tenho lá um problema no meu diagrama e eu vou levantar todas as possíveis causas do meu problema. Não que essas causas levantadas realmente estão provocando o meu problema, mas são sugestões que talvez possa estar afetando. E num outro momento, quando finalizar a primeira etapa do diagrama de Ishikawa, eu vou minuciar cada uma das causas que foram levantadas e ver qual realmente das causas estão provocando o problema na minha empresa. Priorizar os problemas. Priorizar de acordo com o grau de importância. A importância pode não estar atrelada ao maior custo ou maior frequência. Podemos usar aqui como ferramenta de suporte o diagrama de Pareto e o GUT. Nessa etapa, a gente vai priorizar os problemas. A empresa vai apresentar uma série de problemas efetivos que estão incomodando, que estão trazendo algum tipo de prejuízo para a organização, só que ela precisa priorizar, ela não vai conseguir atender todos numa única vez, a menos que ela tenha uma equipe muito grande. Para ajudar na priorização, ela pode usar algumas técnicas, como o diagrama de Pareto ou a ferramenta do GUT. São ótimas ferramentas que vai ajudar, vai dar suporte para a empresa identificar qual dos problemas serão resolvidos primeiro, em relação à urgência ou em relação à frequência, em relação ao custo que está dando para a empresa, em relação à imagem. Então, tem várias formas de eu estar classificando, tem várias formas de eu definir qual problema eu vou dar mais prioridade, qual problema eu vou procurar resolver primeiro. A quarta etapa, a etapa de plano de ação, é formada por duas subetapas. A primeira, elaborar a estratégia de ação. Identificação das diversas opções estratégicas. As ações corretivas, ações provisórias e ações adaptativas. Então, na elaboração do plano de ação, eu posso ter três ações. Eu posso ter a ação corretiva, a provisória e a adaptativa. A ação corretiva é aquela ação que eu simplesmente vou resolver o problema, sem procurar resolver a causa raiz, que realmente provocou aquele problema aparecer. Eu vou apenas solucionar o problema aparente. Eu também tenho ação provisória. A ação provisória é a ação cujo qual eu vou resolver
provisoriamente um problema, sabendo que existe uma causa raiz, mas no momento eu não tenho tempo, de repente no momento eu não tenho recurso para resolver a causa raiz e só resolvo provisoriamente, mas deixando bem claro um plano para que no primeiro momento, na primeira oportunidade, eu consiga resolver o problema raiz de forma que aquele problema nunca mais volte a aparecer. Eu ainda tenho ação adaptativa, onde eu faço uma análise custo-benefício e veja que não é vantajoso eu resolver o problema por inteiro. Então eu faço algumas ações corretivas para que diminua o impacto, diminua o efeito daquela ação sobre a minha organização. Levantar os pontos positivos e negativos de cada estratégia. A identificação desses pontos positivos ou negativos de cada estratégia é importante porque toda estratégia, quando vai ser executada, ela pode apresentar algumas vantagens e algumas desvantagens. Eu devo ponderar o efeito dessas estratégias sobre a minha ação que eu estou executando. Identificação da estratégia definida em consenso. É importante a definição da estratégia definida em consenso, porque na hora de executar a estratégia, na hora de executar a ação na prática, é importante que todos estejam convencidos de que aquela estratégia é a melhor para solucionar o meu problema. Se por acaso for decidida a estratégia pela votação, corre o risco daquelas pessoas que eram contra aquela execução tentarem boicotar a ação na prática, de forma que a empresa a equipe não vai agir como um todo, não vai agir um ajudando o outro. Pelo contrário, um vai acabar tentando prejudicar todo o processo. Certificar da ausência de possíveis efeitos colaterais. A identificação dos possíveis efeitos colaterais é importante ser levantada porque, ao propor uma solução, ao encontrar a solução de um problema, ao executar essa solução, eu posso estar prejudicando outra área. Então não vai adiantar eu resolver um problema e estar criando um outro problema. Tá? Eu devo levar em consideração isso também. Encontrar uma solução cujo qual não vai prejudicar nenhum outro setor, nenhum outro departamento, não vai criar nenhum outro problema. Participação de todas as pessoas envolvidas no processo. Como ferramenta, podemos usar uma discussão de grupo ou brainstorm também é bem-vindo. Então, a participação de todos, sejam funcionários, sejam chefias, serão responsáveis pelo sucesso ou não da realização de um projeto. Tá? Isso vale não só para o MASP, mas para qualquer outro projeto que a empresa venha a assumir. Segunda subetapa, estabelecer metas. Responder às perguntas: o que será feito, por que será feito, onde será feito, quando será feito, por quem será feito, como será feito, quanto custará, e como ferramentas podemos usar a discussão em grupo, cronogramas, gráfico de Gantt ou o 5W2H. Essa subetapa ela funciona como um checklist. Tá? Respondendo aquelas perguntinhas, o que, quando, quanto, a gente vai conseguir identificar se o problema foi muito bem planejado. Com a elaboração de um cronograma, que a gente sugere ali o uso do gráfico de Gantt, ele me proporciona ainda analisar, criar de uma forma visual as etapas que deverão ocorrer durante a execução de um problema, onde os executores podem estar acompanhando no decorrer do tempo o andamento, se o cronograma está atrasado, se está adiantado ou se está dentro do tempo. Então ele vai servir essa etapa principalmente como checklist, para verificar se não foi esquecido nenhum detalhe antes de colocar o plano em prática. Lembrando que essa última etapa ali do plano de ação, é a última etapa do planejamento. É a última etapa que a gente vai ter antes de colocar na prática, antes de executar. A quinta etapa é a etapa de execução. Ela é composta por duas subetapas. Etapa de treinar, que envolve a habilitação dos envolvidos no processo problemático, treinamento focado de acordo com as necessidades de cada pessoa ou grupo. Depois eu tenho a segunda, que é execução das ações. Certificar de que as ações estão sendo efetuadas conforme planejado. Registro das ações e resultados, identificando o que foi executado corretamente, como as que foi apresentado algum problema. Como ferramenta, podemos usar a divulgação do plano para todos, inclusive o cronograma. Então, a quinta etapa, a etapa de execução, é formada ali pelas nossas subetapas. Ela é a primeira etapa depois do planejamento. Então, é a nossa primeira etapa de execução na prática do nosso MASP. Tá? Tudo que foi planejado nas etapas anteriores, chegou a hora de ver se o planejamento foi bem feito. Então,
Após todo o planejamento, pode ser identificada a necessidade de treinamento, de dar algum treinamento de alguma execução, de algum problema que está sendo feito, de algum processo que está sendo feito de forma errada. Tá? Então, o treinamento será fundamental para corrigir essas falhas de rotinas, de procedimentos diários. É importante a divulgação para todos os envolvidos do que está sendo feito. Tá? Todos precisam estar cientes de que a empresa está passando por um processo de melhoria para que todos possam colaborar e juntos encontrar a melhor solução. E ainda a gente pode identificar se o que foi planejado está sendo executado conforme o que foi previsto. Pode haver mudanças, de repente o que foi planejado durante o planejamento foi esquecido, alguma etapa, e na hora da execução pode e deve ser feitos os ajustes, desde que gere um resultado melhor. A sexta etapa é formada pela etapa de verificação. Ela é composta por 3 subetapas. A primeira, comparar os resultados da ação. Utilizar todas as ferramentas usadas nas etapas anteriores a fim de refazer a análise e verificar a efetivação ou não da solução do problema. Realize os mesmos métodos para evitar interpretações erradas. Então, essa primeira etapa da verificação do problema, etapa de comparar os resultados das ações, a gente vai rever todos os relatórios, todas as análises que foi feita lá na etapa do planejamento. Para quê? Porque a gente já fez a parte do planejamento, já fizemos a parte da execução, agora a gente vai verificar se o que foi planejado foi realmente o que foi executado. Como eu comentei, de repente pode, durante a execução, ser feita algumas adaptações. Então, aqui na fase da verificação, vai ser checado se a forma que foi feita na prática foi a melhor realmente em relação ao que ocorreu lá no meu planejamento. Segunda subetapa, verificar a continuidade ou não do problema. O problema foi resolvido? Certifique-se de que todas as ações planejadas foram implantadas conforme o plano. O problema não foi resolvido. Quando os efeitos indesejáveis continuam a ocorrer, mesmo depois da execução, significa que a solução apresentada foi falha. Essa segunda subetapa, eu vou identificar se o problema foi resolvido ou não. Se o problema foi resolvido, eu devo verificar se ele foi resolvido seguindo todo o planejamento e se não teve nenhum tipo de ajuste lá na parte da execução. E se teve, eu devo levar em consideração também. Se o problema não foi resolvido, eu devo verificar se ele não foi resolvido porque falhou lá no planejamento, porque falhou na execução ou porque falhou nas duas etapas. Eu devo verificar se o problema não foi resolvido, se de repente na hora de executar o problema pode ter tido algum desentendimento, alguma falha que levou à não solução do problema. Terceira subetapa, a ação corretiva foi efetiva? Se sim, seguir para padronizar. Se não, retornar ao processo 2, observar o problema. Ferramentas, todas as fontes de informações, ferramentas e relatórios. Então, nessa terceira etapa, eu vou verificar o problema foi solucionado, ok? Foi solucionado, podemos tocar para a próxima etapa, a etapa de padronização. Se não, se o problema não foi solucionado, eu devo voltar lá atrás, na etapa 2, na etapa da observação e começar todo o processo de MASP novamente. Sétima etapa, padronização. A padronização é formada por 4 subetapas. A primeira, padronizar o novo processo. Analisar os resultados apresentados pelo processo das etapas anteriores. Verificar os processos que serão mantidos, aperfeiçoados ou extintos. Padronizar os novos processos. Ferramentas, estabelecer um novo procedimento ou reveja o anterior. Então, nessa etapa, nós vamos normatizar o procedimento. Às vezes, a tarefa, a rotina que era executada já tinha um procedimento, então a gente vai simplesmente checar, fazer ajustes se necessário. Se não existia uma norma, se não existia um procedimento, a gente vai criar uma padronização para execução daquela rotina. Segunda subetapa, comunicar. Comunicar os envolvidos, os departamentos e as pessoas. Definir data de início do novo processo, garantindo o início ao mesmo tempo por todos os envolvidos. Ferramenta, comunicados, circulares e reuniões. É fundamental a comunicação dentro da organização. Essa etapa vai garantir com que todas as pessoas tenham ciência, os envolvidos diretamente ou indiretamente estejam
cientes da mudança que está tendo na empresa e que faça-se reuniões ou comunicativos, mande-se e-mail para as pessoas informando das mudanças e a partir de quando vai iniciar essa mudança dentro da organização, de forma com que todos possam iniciar ao mesmo tempo o novo ciclo organizacional. Terceira subetapa, treinar e mudar. Treinar os envolvidos no novo processo, treinar através de manuais, cursos, vídeos, sejam criativos no atendimento ao público. Demonstrar o porquê das mudanças, demonstrar o que está errado e como a mudança pode trazer melhorias. Sempre que possível, opte em treinar no local de trabalho. Certifique-se de que todos compreenderam o novo processo. Provas e testes são muito bem-vindos. É fundamental a realização de provas práticas e teóricas, de forma que se possa comprovar que realmente as pessoas que participaram do treinamento absorveram a informação, entenderam como deve ser executado o novo procedimento, de forma a garantir que as novas rotinas sejam executadas conforme o planejamento, conforme o que durante a elaboração do fluxograma viu era a melhor forma de execução. Quarta subetapa, elaborar o manual. Redigir o novo padrão de forma formal, simples e clara, onde os usuários compreendam e sigam a mudança, com ferramenta, manual e elaboração do fluxograma. Nessa última subetapa, a etapa de elaboração do manual, etapa que vai consolidar todos os trabalhos que foram feitos anteriores. É a fase onde será escrito, normatizado todo o novo procedimento, de forma que sempre que alguém precisar consultar aquele procedimento, ou de forma que se algum dia o problema voltar a aparecer, sirva ali como consulta para que possa identificar onde estão as falhas. Chegamos ao fim do nosso curso sobre o MASP. Vimos que o MASP é formado ali pelas nossas 7 etapas, que se abre em outras 18 subetapas. Espero que tenham compreendido, que tenham aproveitado bem esse vídeo. Voltem para o começo do vídeo, revejam quantas vezes for necessário, mas não deixe de ver também os outros vídeos que vão comentar sobre as ferramentas que vão dar suporte para cada uma dessas etapas que a gente viu na elaboração do MASP.